Olá, pessoal. Eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um questionamento que foi feito lá no grupo Neurociência para Todos a respeito do livre-arbítrio, né? E realmente isso é uma das coisas que causa maior confusão aí entre filósofos, a antropologia, a psicologia, a sociologia e a própria neurociência. Mas vamos aos fatos, ok? Os fatos é que foi comprovado, foi demonstrado em alguns experimentos que em algumas situações bastante específicas, a gente executava um ato motor, como por exemplo, clicar um botão no mouse do computador, antes de ter o desejo de fazer isso. É uma coisa um pouco estranha de explicar dessa forma, mas eu vou deixar linkado a esse vídeo um outro vídeo que pode ajudar vocês a entender isso melhor, mostrando justamente essa parte do experimento. Mas existia um reloginho que a pessoa ficava observando, e aí ela fazia o movimento de clicar, o computador marcava em que momento ela clicava, e ao mesmo tempo havia um registro da atividade cerebral dela em determinadas áreas que mostravam que o comando consciente para apertar o botão acontecia depois do ato de fato já ter se iniciado, tá? Um pouco estranho, eu sei, mas a verdade é que isso só é válido, só foi comprovado, só foi demonstrado para comportamentos muito simples. Isso não significa que as suas decisões são tomadas dessa forma. Isso significa que, muitas vezes, você tem respostas que são consideradas respostas automáticas, respostas quase que mobilizadas por uma certa impulsividade, e que, sim, estas respostas, esses comportamentos um pouco mais impulsivos, um pouco mais que acontecem em resposta a um determinado estímulo, eles não precisam passar por uma decisão consciente elaborada. Mais do que isso, se você conseguir treinar o seu sistema inconsciente, emocional, que a gente chama límbico ou automatizado, para tomar decisões mais complexas de forma correta, isso vai fazer de você um indivíduo com respostas muito mais rápidas, muito mais eficiência e com mais chances de acerto. Então, um esportista, um tenista, um piloto, ele decora, obviamente, ele automatiza algumas respostas para que não haja um delay de tempo entre o estímulo, o acontecimento e a resposta. Porque muitas vezes um saque numa partida de tênis tem uma velocidade de 150, sei lá, se eu estou exagerando, porque eu não sei exatamente os números, mas é uma velocidade espantosa, 120 km por hora. E um piloto de Fórmula 1 que dirige a 300 km por hora, não dá tempo dele ficar equalizando qual é a tomada de decisão adequada. Então é bom que a gente tenha um sistema que esteja pronto para tomar algumas decisões quando uma determinada circunstância no ambiente acontece. Porém, a gente também sabe que existem muitos momentos em que nós nos congelamos diante de algumas situações. Então, se não houvesse a questão do livre-arbítrio, se nunca nós tomássemos decisões conscientes, pensadas, o que significaria esse congelamento, esse freezing, essa falta de atividade, essa falta de resposta pronta? Significaria que a gente está paralisado? O fato é que nós temos sim um sistema consciente, isso é que nos diferencia em grande parte dos outros animais. Esse sistema consciente elabora algumas respostas com base nas suas experiências anteriores. E eu digo mais, você dizer que a ação do seu cérebro significa que você não tem livre-arbítrio, é porque você ainda não entendeu que você é o seu cérebro. Quando perguntam, ou quando falam, my brain make me do it, foi meu cérebro que me fez fazer isso, eu pergunto, quem é esse seu cérebro? Você é o seu cérebro. Okay? Então, pense nisso de uma forma um pouco mais equalizada, olhe bem quais são os resultados que mobilizaram esse tipo de discurso, esse tipo de inferência. O Gazzaniga é sim o pai da neurociência cognitiva, mas ele exagera um tanto quanto fala dessa questão do livre-arbítrio. E existem muitos outros filósofos que questionam o Gazzaniga por essa questão, certo? Esta é a minha interpretação sobre os fatos. É óbvio que ela não é a certa, mas mostra claramente que esse assunto não está encerrado. Desculpa aí o vídeo caseiro, mas era o único jeito de eu fazer isso de forma bem rápida para responder para vocês. Um beijo, até a próxima.